força magnética, correto? A gente vai aprender agora como calcular o campo magnético, através da lei de Biot-Savart. O que nos diz a lei de Biot-Savart? Ela nos diz que o campo magnético B gerado por uma carga em movimento é dado pelo produto vetorial da vetor velocidade da partícula com o vetor unitário R. O que é esse vetor unitário R, galera? É o vetor que aponta da minha partícula até na direção onde está o ponto P, onde eu quero descobrir o meu campo magnético. Então, a minha partícula em movimento, ela gera um campo magnético, conforme a gente falou. Então, vai existir um vetor R que liga a direção de onde está a minha partícula até o ponto P, em um determinado instante. Então, esse vetor R é o que eu vou fazer o produto vetorial com o meu vetor velocidade. Tudo isso dividido pelo raio ao quadrado, onde o raio é a distância da minha partícula até o ponto P, onde eu quero descobrir o campo magnético, beleza? Então, a lei de Biot-Savart, inicialmente, ela é para isso. É para você calcular o campo magnético gerado por uma partícula, beleza? Mas a maioria dos problemas, a gente não usa partícula, não é? A gente tem corpos extensos. Mas, de qualquer forma, a lei de Biot-Savart também, o campo B vai ser determinado pela regra da mão direita. Só que agora, quem vai ser meu polegar é o meu campo, já que ele é o resultado do produto vetorial. O meu V é o primeiro vetor. O primeiro vetor sempre vai ser aqui, ó, o dedo indicador. E o segundo vetor sempre vai ser meu dedo médio. Então, agora o meu dedo indicador corresponde ao vetor velocidade, como sempre, só que meu dedo médio agora é o vetor unitário R. Preste atenção que é um vetor unitário, então o módulo dele é 1. E o B, então, agora vai ser o meu polegar. Beleza, galera? Tá certo. Daí, a gente pode escrever a nossa expressão, o nosso termo da lei de Biot-Savart, simplesmente ao invés de colocar um B, a gente pode escrever um dB dQ, por uma quantidade de carga infinitesimal. Dessa forma, a gente vai conseguir trabalhar, então, com corpos extensos, como, por exemplo, fios, semifios dobrados ali, semicirculares, etc. Então, o que a gente vai fazer? Para a gente calcular esse campo B, então, a gente precisa, então, integrar. E nosso campo B, então, vai ser a integral dessa expressão aqui. O que eu fiz só foi escrever dB e dQ. O problema é esse dQ aqui e o V, porque a velocidade das partículas em um fio, por exemplo, vamos imaginar aqui um fio condutor, e eu quero calcular o campo gerado por ele. Não é muito claro para a gente, né? Então, a gente vai substituir esse dQ e o V. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente sabe que a corrente elétrica que está passando ali, por exemplo, num fio qualquer, é dQ sobre dt. Então, a gente pode escrever dQ como I vezes dt. Então, no lugar do dQ, eu vou escrever IDT. E na velocidade, eu vou usar aquele mesmo truque que a gente fez na força magnética. Vou escrever ela como sendo dL dt, onde o vetor dL é o vetor que indica a direção da minha corrente, que corresponde, então, à direção da velocidade das partículas. Beleza? Daí, então, a gente faz essas substituições. Então, aqui no lugar do dQ, eu escrevi IDT. E no lugar do V, eu escrevi dL dt. E continua vetorial R sobre Rzinho quadrado. Como a gente tem dt em cima e embaixo, nós podemos cortar. E a gente fica, então, com a seguinte expressão para o campo magnético. Integral de I dL vetorial R por R quadrado. Com essa expressão aqui, galera, a gente pode calcular o campo magnético para qualquer objeto extenso. Seja um fio, seja uma bobina, seja um toroide, seja um solenoide. Beleza? Essa é a equação base para a gente, então, calcular o campo magnético dos diversos dispositivos. Calcule o campo magnético no ponto P devido ao circuito com corrente estacionária de intensidade I. Então, olha só, aqui a gente tem esse circuito, ele vem aqui em linha reta, e ele vai passar aqui, vem para cá, sobe e volta. Então, nesse circuito, a gente quer saber qual vai ser o campo magnético gerado aqui no ponto P. Para a gente calcular, então, esse campo magnético, como é um fio, né, não é uma partícula, a gente vai usar, então, a lei de Biot-Savart.
dado por essa expressão aqui que a gente modificou agora na teoria. Então, eu vou separar aqui em algumas regiões. Bem, essa primeira região reta aqui, eu vou chamar de região 1. Essa segunda aqui de região 2. Essa primeira curvatura que ele faz de 3 e essa última de região 4. Tanto a região 1 como a região 2, pessoal, a gente vai ter a seguinte situação. Aqui vai estar a corrente. E para onde vai estar apontando nosso vetor R? Lembra que o nosso vetor R é o vetor de onde está a nossa partícula, que no caso aqui vai ser análogo à corrente, até o ponto onde a gente quer calcular o campo. Então, esse vetor R vai estar apontando nesse sentido aqui. E lembre que onde aponta a nossa corrente é para onde aponta o nosso vetor dl. Então, a gente tem o ângulo entre o nosso vetor dl e o nosso vetor r, um ângulo de 0 graus. E dl rotacional r, a gente pode escrever como sendo módulo de quem? Módulo de dl, rotacional, vetorial, né? Módulo de r seno θ. Mas se o ângulo é 0, o seno é 0. E tudo isso, então, vai dar 0. Significa, então, que esse termo aqui vai ser 0 para esse cara aqui. Se eu fizer de maneira análoga nesse cara aqui, a gente obtém a mesma resposta. Logo, nesse trecho 1 e nesse trecho 2, a gente não vai ter contribuição do campo magnético, beleza? Por quê? Porque o meu vetor dl, que indica o sentido da minha corrente, é paralelo ao meu vetor r, que é o vetor de onde está a minha corrente até o ponto P, onde eu quero calcular o meu campo. Beleza. Agora nós vamos ver o 3. Então, 1 e 2 está aqui resolvido. Agora a região 3 é um semicírculo. E a corrente passa aqui, ó. Beleza. Então, a gente vai ter nosso vetor aqui dl, ó, tangente onde a corrente está passando. E o nosso vetor unitário R, ele vai estar apontando, então, de onde a corrente está passando até o ponto P. Então, está aqui, ó, o meu vetor R. E eles formam quantos graus? 90 graus. Se a gente fizer a regra aí da mão direita, a gente vai ver que isso vai corresponder, se você for apontar o seu dedo indicador no DL, que ficou no lugar do V, né? O DL ficou no lugar do V. Lembra que o V é quem apontava no dedo indicador. Geralmente eu coloco de azul quem aponta no dedo indicador. Então, o DL é o dedo indicador. E o seu dedo médio na direção do R, você vai perceber que o seu polegar vai estar entrando na tela, se você fizer isso agora. Então, pega o seu DL, dedo indicador. O R, dedo médio. Então, o seu polegar vai ter que estar entrando na tela. Logo, o campo vai ter que estar aqui, ó. Beleza? Perpendicular a DL, perpendicular a R. E existe um ângulo de 90 graus entre DL e R, então eles não vão se anular. Beleza? Então, vamos ter contribuição. Tranquilo. Então, e esse vetor vai estar apontando para onde? O Z, ele definiu que o sentido do Z é para fora do plano. Como o meu vetor B está entrando, então significa que a direção desse vetor B aqui vai ser a direção Z. Então, a gente pode escrever da seguinte maneira, que o nosso B, vou chamar aqui B3, devido à região 3, vai ser μ0 vezes I, porque ele falou que a corrente é constante. Então, a corrente pode sair da integral, sobre 4π, que vai ficar a integral de quem? Aí eu posso substituir o módulo de dl vezes módulo de r vezes seno de θ. Só que o seno de θ agora vai ser seno de quanto? De 90 graus, que dá 1. Então, a gente fica só com a integral aqui, ó. Ah, e o módulo de r vale 1, tá bom? Então, vamos escrever aqui de novo, só que agora para o caso específico da circunferência. Então, dl rotacional r, que é esse cara que está aqui, que a gente nem precisa se livrar desse produto vetorial, vetorial R, então vai ser módulo de dl, módulo de R, seno de θ, só que agora é seno de quanto? De 90, seno de 90 dá 1, então fica módulo de dl vezes módulo de R. Módulo de dl é dl, e módulo de R, pessoal, é 1, porque o R é um vetor unitário, então fica apenas quem? dl, então no lugar desse produto vetorial aqui, ó, dl vetorial R vai ficar apenas quem? dl por R quadrado. Beleza? dl por R quadrado. Apontando aonde? Na direção Z chapéu. Porque esse campo 3 vai estar entrando no plano.
Beleza. Aí a gente integra o DL. Essa integral de DL, então, a gente vai integrar aqui o fio. E o comprimento dele vai ser o quê, pessoal? A gente pode escolher fazer uma mudança de variável e falar, então, que DL é R dθ, certo? E aí a gente integra, então, isso aqui, o θ indo de 0 a π, porque é metade. Então, a gente pode escrever aqui μ0 vezes I sobre 4π, integral de quem? De R, que é o raio daqui, que no caso é ele chamou de A, né? Esse raio aqui da esfera menor é A, R dθ, sobre R quadrado. Integral de dθ de 0 a quanto? De 0 a π. Isso vai nos dar, então, integral de 0 a π de dθ da π. Então, vai dar μ0 I vezes A sobre 4π R quadrado, que vai ser quem? A quadrado. O R aqui é essa distância da minha circunferência até o ponto central, mas é uma distância fixa, porque o raio não muda, né? Por isso que a gente não pegou ele na integral, a gente só pegou o ângulo θ, porque o ângulo é o que vai variar. Beleza? Vezes quem? Vezes π, que foi a integral de dθ. Logo, esse cara aqui vai ser quanto? μ0. O π de cima vai cortar com o π de baixo. E o A de cima corta com o A de baixo. Então, fica apenas μ0 I sobre 4A. Na direção menos E. Então, tá aí nosso campo devido a esse caminho 3 aqui, que seria esse primeiro fio. O outro fio, galera, a gente vai ser tudo análogo. Só que agora vai ser um raio o quê? B. Eu vou chamar ele de B4. Isso é tudo análogo, vai ser o mesmo raciocínio. A diferença é que agora o sentido do meu vetor, da minha corrente, é o sentido contrário. Então, como é o sentido contrário, se a gente usar a regra da mão direita, a gente vai ver que o campo agora vai apontar para fora. Tá certo? Então, a gente vai ter a mesma expressão. μ0 vezes I dividido por 4 vezes o raio. Só que o raio agora é quem? B, apontando na direção Z. Então, qual vai ser meu campo resultante aí? O campo resultante vai ser a soma aqui do meu campo B3 mais B4. Então, meu campo resultante vai ter que ser... Eu coloco tudo que foi em comum aqui, que vai ser aqui, o μ0 vezes I sobre 4. E sobra quem? 1 sobre B, que é o positivo, menos 1 sobre A, que é o negativo. Apontando aonde? Na direção D. Pronto. Aí o campo e o resultado do nosso exercício.